interessante a gente trazer, né, tirar essa idolatria, né? Porque quando a gente entra na idolatria, a gente coloca a pessoa como se ela estivesse num patamar muito alto, como se ela não fosse humana, né? E o Chico, ele era humano. Então, os amigos dele, né? Porque ele também já foi muito traído por algumas pessoas que conviveram com ele, que trabalharam com ele. Mas aqueles que eram amigos mesmo, né? E que são ainda, né? Porque eles estão na espiritualidade. Então a gente tem alguns que a gente confia. Eles trazem para a gente essa parte humana do Chico, né? De quando ele estava no avião, que ficou com medo, né? Quando alguém vinha e não acreditava nele, né? Então, algumas coisas, mas se a gente for ver, são poucas, porque o Chico, ele viveu para as pessoas. Ele é o único que teve um mandato mediúnico, né? Tanto que quando ele falava assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos amigos da espiritualidade, o Senhor Kardec, ele nunca falava muito dele, assim, porque ele se sentia muito pequeno. E a história que eu li, que eu gosto, assim, que sempre eu penso nela, é uma historinha que mostra, assim, como que era ele no dia a dia, né? Porque ele trabalhava, antes dele se aposentar, ele era funcionário público, ele tinha que cumprir horário, ele tinha que trabalhar, né? E essa parte dele do dia a dia mesmo, né? Então, eu vou ler para vocês, está no livro Lindos Casos Chico Xavier, do Ramiro Gama, que é um grande amigo dele, né, que é bem confiável as histórias dele, e a história se chama Vá com Deus. Não sei se eu já contei aqui, mas eu gosto bastante dessa história, eu acho que dá para a gente trabalhar uma porção de coisas nela. Então, assim, eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se apressado, dormira demais. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara a charrete. Fora a pé para o escritório da fazenda. Não andava, voava, tão velozmente caminhava. Ao passar de frente à casa de Dona Alice, esta o chama. Chico, estou esperando desde as 6 horas. Desejo-lhe uma explicação. Ele falou, estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão que retorna os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe diz, volte, Chico. Atende a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos, que não irão prejudicá-lo. Chico volta e atende. Sabia que você voltava, conheço o seu coração. E pede-lhe explicação como tomar determinado remédio homeopático que o Carovel Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara, por intermédio do abnegado médium. Atendida, toda se alegra e despedindo-se. Obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico parte apressado. Quer recobrar os minutos perdidos. Quando andara uns 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede, pare um pouco e olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. Chico para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele, entrando no corpo. Viu, Chico? O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu. Imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos, algo pior.
E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletindo nos menores gestos, como com os nomes da gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Então, essa história, né, que eu sempre penso nessa historinha, como que a gente lida com o nosso dia a dia, né? A gente vê que ele estava no caminho, estava apressado, né? Então, estava preocupado com o trabalho, como a gente, né? E muitas vezes, o que a gente deixa passar nesses momentos? E às vezes são pequenas coisas, são coisas tão pequenas que vai tomar um espaço de tempo tão pequeno nosso, e às vezes a gente fica nervoso, né? O Chico foi embora, né? E o Emmanuel fala, volta. E assim, a gente cuidar dos nossos pensamentos, porque assim, eu penso muito o que eu estou transmitindo no meio da rua. Porque a gente, quando a gente sai, está caminhando, a gente pensa tanta coisa, né, gente? Tanta coisa passa pela nossa mente. E às vezes a gente vê uma pessoa jogando papel no chão, ou cocô de cachorro, ou não sei o que, e a gente começa a reclamar. E aí eu falo, gente, isso é matéria, mas o que eu estou lançando no espaço, né? O que eu estou jogando na minha mente? Então, essa historinha, eu penso muito nisso. O que eu falo, o que ele fala, né? Que emite da boca dela, né? E como que ele recebe aquilo. Ele fala que entrou no corpo dele e ele nem percebeu. O Emmanuel que pede para ele parar e olhar. Então, quantas coisas a gente está recebendo também e está emitindo? E eles mostram assim, coisas do dia a dia, né? Esse Lindos Casos Chico Xavier, é bem legal esse livro, ele mostra coisas do dia a dia. E para mostrar a parte humana, né? Que nós também podemos fazer algumas coisas, né? A nossa responsabilidade, que a gente pode usar isso também no nosso dia a dia. Teve uma vez que eu estava voltando do trabalho e eu vou a pé, porque é 1 quilômetro daqui de casa para lá. E aí eu vou por umas vielas. E estava um dia de sol bem quente, faz pouco tempo, isso acho que tem uns 2 meses, estava muito calor. E eu estava voltando e na minha frente passou um moço com cabelo rastafari. E o sol, acho que pegou na cabeça dele e estava muito fedido o cabelo dele. Não sei se ele não lavava o cabelo, o que era, né? E eu estava longe dele, eu acho que devia estar uns 200 metros atrás dele. E aí, quando a gente passou na viela, aquele cheiro vinha, sabe? Perto de mim. E eu falava, meu Deus, que fedor. Será que ele não toma banho? Cabelo fedido. E eu comecei a pensar nisso, né? Pra vocês verem, né? Como que a gente chega nessas conclusões. Aí eu falei, nossa, eu não posso ficar pensando nisso do moço, né? Às vezes ele mora num lugar úmido, às vezes não tem... Né? E comecei já a mudar o pensamento. E aí eu passo por umas 4 vielas. Na última viela, ele passou mal. Ele caiu, foi escorregando, ele bateu no muro assim, começou a pôr a mão no peito e começou a escorregar assim no muro. E eu saí da escola para pegar a Cecília, né? Correndo para pegar a Cecília. E aí eu falei, nossa, tá perto da hora de pegar a Cecília, não vai dar tempo. E aí na hora veio o pensamento dessa história. Aí eu falei, gente, olha que interessante, né? Quando a gente lê, a gente começa a pensar como que a gente está agindo também. E aí eu comecei a pensar, até me senti culpada. Eu falei, será que eu fiquei pensando que ele não tomava banho, que ele estava fedido? Será que isso interferiu na energia dele, né? Será que foi por isso que ele passou mal? Aí depois eu falei, não, também não tem esse poder todo. Aí na hora que eu passei por ele, que ele estava passando mal, eu parei e falei para ele, você tá bem? Você quer que eu chame o SAMU? O que aconteceu? Aí ele falou, não sei. Me deu um mal-estar de repente, eu tô com uma dor no peito, sem ar. Falei, respira fundo, você quer que eu chame alguém? Aí ele falou, não, tá passando, tá passando. Falei, tá bom, eu tenho que ir, porque eu tenho que buscar minha filha. Aí, e eu fiquei preocupada com ele, aí eu fiz uma oração, pedindo a Deus para que alguém ajudasse, né? Ou para que ele se restabelecesse a saúde. E, então, assim, muitas vezes eu penso nessa história, né? Assim, às vezes a gente vê uma situação que para a gente às vezes é boba, mas que a gente está interferindo no pensamento na outra pessoa.
Eu não sei se foi o caso, mas isso me fez pensar, será que eu fiquei pensando lá, né, no cheiro, no cabelo, no mal-estar, não sei o quê. Será que qual que foi a minha responsabilidade perante uma pessoa que estava na minha frente? Ele não estava me vendo, porque eu estava atrás dele, e eu ficava pensando o tempo todo, nossa, que cheiro ruim, não sei o quê, que cabelo, né? E aí eu falo, nossa, como que a gente se apega em pequenas coisas que pode detonar uma pessoa, né? E eu trabalho com passe. Então, assim, essa recepção e essa... a gente doa o tempo todo, né? Então, quando a gente vai dar um passe positivo, a gente está desejando bem para a pessoa. E eu penso que também, se a gente quiser, a gente também tem esse magnetismo negativo de pegar e lançar para a pessoa bombas, sabe? E se ela estiver receptiva, ela pega na hora, ela é sensível, né? E aí a gente tem uma porção de coisas para pensar sobre isso. Mal olhado, que as pessoas falam, quando a criança vai benzer, tá com mal olhado. É realmente, a pessoa olhou para a criança de uma forma negativa, né? Ou fica pensando coisas de doença, né? E aí aí o Emmanuel traz essa história, né, dessa mulher para mostrar para a gente como que a gente lida com isso, né? Com coisas tão rápidas, porque a gente for ver ali, foi muito rápido, né? Foi uma situação bem curta, mas que repercutiu, né? Tanto que ele fala assim, já pensou se ela fala, vai pro diabo? E quantas vezes a gente xinga, né? Pragueja. Minha avó fala, não pode falar nome. E aí eu fico pensando nisso, eu falo assim, a minha avó tá certa, quando ela fala, não pode falar nome, não pode xingar, ela sabe do que ela está falando, né? Porque minha avó também benze. E eu acho, assim, e por isso que essa história me tocou, né? Porque eu penso muito no valor dos nossos pensamentos, né? E o que a gente não pode ver, o que a gente não pode ver. E quando o Zé falou da fila, né, que as pessoas faziam aquela fila e é totalmente organizado, por quê? Ele tinha uma hora de 20 metros, gente. Né? A gente não precisava chegar perto dele, você já estava envolvida dentro da aura da pessoa. Já pensou que legal a gente está dentro da aura do Chico? Né? O que a gente sentiria, né? Dizem que ele tinha um perfume de rosas, né? Que eles exalavam um perfume de rosas. E é tão gostoso a gente pensar nisso, né? De saber que a gente teve dentro da doutrina uma pessoa assim que espalhou tanto amor, tanto carinho, tanto ensinamento para a gente. E pegando esse gancho seu da servidão dele, tem uma outra história dele que eu achei bem interessante também, que é assim, né? Como... Desculpa. Engasguei. Como tinha muitas e muitas pessoas para ser atendido e o Chico fazia questão de atender a todas, né? O pessoal do centro conseguiu convencer ele a usar um carimbo. Ele não queria, e aí eles falam, não, mas olha, veja bem, assim vai te poupar, você vai, né, vai estar um pouco mais tranquilo e tal. E daí ele pegou, né, acabou aceitando, mas não estava muito aceitando aquela situação. Aí ele pegou lá os livros, pegou porque ele autografava também, né, e tal. E aí ele carimbou os 3 primeiros. Aí ele pegou, né, ficou meio assim, aí o rapaz falou, mas tá vendo, ó, isso agiliza, ó, o tempo que você atendia você atendeu 3, né, aí ele pegou e falou assim, faz favor, chama os outros, os do carimbo lá. Aí ele chamou, né, de volta, ele pegou e escreveu, me desculpe pelo carimbo. Aí e fez uma dedicatória muito maior, inclusive, do que a que ele costumava fazer, né? E assim ele foi. Aí chegou no final, questionaram e falaram assim para ele: escuta, mas Chico, a gente está fazendo isso para te ajudar, né? O carimbo é um instrumento, é uma coisa, né? Imagina, o carimbo na época era tecnologia, né? Era tudo de bom.
Aí o Chico falou assim, ué, mas carimbo não tem alma, eu preciso mostrar para essas pessoas, eu preciso dar uma mensagem para as pessoas, mesmo que isso custasse para ele mais trabalho. Então ele não se importava com isso, né? Ele estava, eu não sei o que estava escrito no carimbo, eu até fiquei curiosa para entender. E outra coisa também que mostra outra história que mostra essa humanidade do Chico, né? É que quando o Cruzeiro lança aquela matéria, né, detonando ele com os falsos jornalistas que enganaram ele e tal, e aí o Emmanuel dá aquela bronca nele, dizendo que aquilo tudo tinha sido o orgulho do Chico e tal, né? E ele fica mega chateado e tal, e aí quando ele lê a reportagem, ele fala, nossa, puxa vida, né? E começa a lamentar para o Emmanuel. Aí o Emmanuel fala assim: olha, ô Chico, eu acho que é bom você parar com essa lamentação, porque assim, olha, você veja, Jesus foi para a cruz, mas você foi só para o cruzeiro, né? Então, a gente tem que pensar, não dá para pensar em Chico sem pensar em Emmanuel, porque Emmanuel assim, o Chico tem todo o mérito de ouvir Emmanuel e seguir as orientações, porque ele poderia ouvir e simplesmente ignorar o Emmanuel. Mas não, ele seguia a risca. E aí, por conta dessa subserviência em certo ponto, né? Assim, na medida certa, não é uma subserviência ruim, ele conseguia. O Emmanuel conseguia passar para ele coisas muito boas e alertar ele, né? Nós também temos nosso mentor, mas será que a gente consegue ouvir e atender o nosso mentor com tanta clareza e com tanta, assim, prestatividade como o Chico atendia o Emmanuel? Porque o Emmanuel não ele tem momentos de docilidade, mas existem momentos de muita seriedade, rigor e, né, e cobrava aquela disciplina do Chico. Então não era fácil. E ainda assim o Chico estava ali e acompanhando. Então, assim, é importante, quando a gente fala do Chico, a gente nunca pode esquecer do Emmanuel, porque ele foi ali primordial para que o Chico conseguisse alcançar o objetivo dele. Porém, se o Chico não tivesse essa abertura e essa humildade, né, ele não conseguiria ouvir o que o Emmanuel tinha para dizer. O Emmanuel, assim como tantos outros, tem muitas coisas para dizer. Mas se a gente não se abrir para ouvir, se a gente não tiver disposto, e como a Carla falou, ele se sentia pequeno, né? Ele se sentia assim, ele não se sentia como um star, ele se sentia como uma peça na engrenagem, né? Uma peça necessária na engrenagem. Então, assim, eu acho que a gente tem inúmeras histórias do Chico que ensinam o quanto ele era humilde, o quanto ele estava ali realmente para servir o próximo, né? E que, assim, nós ainda não temos a condição de entender essa habilidade do amor do Chico, essa competência que ele tinha de amar em toda a sua plenitude, porque a gente ainda não tem essa possibilidade, né? Nós ainda somos egoístas, nós ainda somos insubordinados, nós ainda somos, né? A gente acha que a gente sabe o que está fazendo, né? E para você seguir um caminho desse, realmente você precisa estar despido de tudo isso. Não dá para você vir se achando, né? A gente vê aí tantos médiuns que se perdem, né? Dentro dessa luz, né? Desse brilho, porque começam a ter um prestígio, começam a ter a luz do palco mesmo, né? E aí vem o Emmanuel e diz: olha, meu filho, isso passa, viu? Não pensa que isso aí vai ser eterno, não, que você vai estar nesse brilho todo aí o tempo inteiro, porque você não vai, não, né? Então, eu estava assistindo um documentário da Netflix que chama Vida Após a Morte, mas é com um médium americano. E eu não lembro o nome do menino, mas é um menino, uma gracinha de menino, assim, sabe? Mas a relação de mediunidade que eles têm é completamente diferente da relação de mediunidade que a gente tem, né?
Então, a gente vê um exemplo como Chico, que se entrega de um tanto. E nesse documentário, o menino realmente, ele é muito fofo, ele é muito, assim, eu acredito de verdade que ele tem a habilidade, mas eles fazem isso primeiro por dinheiro, né? Eles ganham para fazer, é um trabalho como outro qualquer, as pessoas pagam. E não é uma coisa assim é uma coisa que para eles é normal, é uma prestação de serviço, né? Então eles não têm essa visão de que a mediunidade é algo como tinha o Chico, que é gratuita e que ele tem que estar ali para servir o outro, né? Então ele vai contando a trajetória dele, né? E contando o quanto ele ajuda as pessoas, e não há dúvida disso, né? O quanto ele ajuda. Mas assim, esse tipo de mediunidade, esse tipo de abnegação, não existe em outros lugares. Não existe, mesmo se você pegar um pastor, se você pegar um padre, essas pessoas, elas ganham, elas têm, e justo, não estou nem dizendo que é injusto isso, não. Eu acho que elas vão levar a palavra de Deus, eles ganham, né, para isso, eles têm salário, eles têm né, uma garantia, mas o Chico não, o Chico ele trabalhava fora isso, e fazia todo esse trabalho dele, né, em meio a essa situação, porque ele não ganhava para isso. Ele poderia ter ganho muito, ele poderia ter ficado muito rico. E, no entanto, até quando ele ganhava as coisas, ele rifava para poder reverter o dinheiro para os pobres dele, né? Então, isso é realmente um exemplo que a gente tem que dizer aqui sobre o Chico. Fora o fato eu acho o reconhecimento, né? Por exemplo, as pessoas vão repetindo infinitamente o que ouvem e não necessariamente procuram justificar ou referendar o que ouvem, né? Então, por exemplo, essa idolatria que eu citei no começo e que a gente pensou aqui alguns eventos, demonstram uma coisa só, que é o pensamento no próximo, né? Então, no caso do Chico, ele abriu mão da sua vida para dedicá-la ao próximo. Só isso já é um gesto de amor bastante grande. Mas o que eu percebo, assim, a gente não deveria idolatrar o Chico por conta disso. Eu acho que cada um deveria estudar, ler, procurar e descobrir qual é o ponto que mostra essa grandeza ou que essa grandeza aparece para si, né? Porque para mim pode ser uma coisa, o Alexandre pode ser outra e por aí vai. Mas a grande constante nesse caso é o amor ao próximo, né? A dedicação ao próximo. Quem de nós aqui, cara, quem de nós abre mão de 5 minutos por dia em favor do próximo? Quem de nós aqui consegue abrir mão de 30 minutos por dia em favor do próximo? A gente não faz, a gente não consegue. Imagina uma pessoa que dedica a vida ao próximo, né? É uma inversão completa da realidade que a gente conhece. E, no entanto, as pessoas vão repetindo isso sem sequer ler uma linha do que foi feito, do que já foi produzido, né? A gente já falou sobre isso aqui, sobre a juventude que não reconhece, né? Acha que tudo está pronto, que tudo que ela tem direito adquirido, etc. e tal. Mas, por exemplo, se 1% dos espíritas brasileiros tivesse a curiosidade de estudar e ver, mas a gente reconhece o Chico, mas por que a gente faz isso? E procurar saber, vai falar assim, entendi, né?
Cara, o fato que o Alexandre citou, por exemplo, 400 livros, cara. Tem gente que não consegue escrever um e-mail de 10 linhas. Né? Hoje em dia ninguém responde mais nada. Usa só o WhatsApp e beleza. Então, imagine escrever 450 livros. Né? Então, e eu não estou nem falando, assim, se a gente for sentar sobre o aspecto espiritual, sobre o aspecto humano, como a Carla citou, a gente fica aqui o resto da vida. Porque a gente vai citar casos e casos e casos e casos e casos de exemplos disso. Para mim, o grande, porque tem isso, por exemplo, eu também penso muito sobre isso atualmente, é você pregar dos seus súditos, né? Ou pregar para convertidos. É muito fácil você pregar para convertido, né? Seja de que assunto for. Uma pessoa que pensa igual a você, então você pode falar o que você quiser, que está tudo referendado ali. Para mim, eu não vou lembrar agora, mas eu posso procurar e até o final do episódio falar. Para mim, a grande descrição é do jornalista que fez um trabalho com ele lá, e em entrevista ao Pedro Bial, ele disse: eu não sou kardecista, não tenho qualquer crença ligada a isso, e eu entendi a grandeza de Chico quando eu fui visitá-lo. Então, assim, porque para mim, para você, para o Alexandre, é fácil dizer, né? Ah, eu reconheço o Chico, a importância de Chico por causa disso e disso e disso. Mas e para quem não é kardecista? E para quem não é estudioso? Por que ele reconhece Chico? Né? Tá lá, até o final do episódio eu passo aqui quem é a pessoa, mas vale a pena pesquisar.